Pronto, VT de abertura educação à distância. Diferentes formas geométricas se movem, cortadas pelas cores azul, verde, amarelo e vermelho. Se transformam na logo da Escola Técnica Estadual Professor Antônio Carlos Gomes da Costa. As cores e formas se misturam em fundo azul e vermelho. Abaixo e à direita da tela, o nome, Educação à Distância. Técnico em Segurança do Trabalho, Legislação aplicada à saúde ocupacional, competência 1. Legislação aplicada à saúde ocupacional, conhecer a legislação brasileira específica à saúde ocupacional. Bom dia, boa tarde ou boa noite para os meus queridos alunos. Estamos hoje começando a disciplina de Legislação aplicada à saúde ocupacional. Meu nome é Arthur Paiva, estou aqui para ajudá-los nessa caminhada e se tornar um técnico em segurança do trabalho. A nossa matéria é dividida em 4 competências. A primeira competência nós vamos falar sobre o acidente do trabalho, a legislação aplicada à saúde ocupacional, que versa sobre o acidente do trabalho, e o Programa de Controle Médico e Saúde Ocupacional, PCMSO. É a NR7 que trabalha sobre ela. Na próxima competência, a segunda competência, nós vamos trabalhar exatamente a legislação sobre os riscos ambientais. E nesta legislação vamos tocar na NR9, que fala sobre o Programa de Prevenção de Riscos Ambientais, o PPRA. Na terceira competência, nós vamos tratar dos assuntos relativos à legislação aplicada à insalubridade e periculosidade. Nelas vamos tratar a NR15 e a NR16, respectivamente. E na última competência, que é a quarta competência, a competência que fala sobre a legislação aplicada relativa às ergonomias, né? Nós vamos tratar da NR17, que é a NR que trata das ergonomias, tá bom? Então vamos começar agora com a nossa primeira competência. Nós vamos começar então falando sobre a legislação aplicada, a legislação relativa à saúde ocupacional, tá? A Constituição Federativa do Brasil, logo no seu artigo 7º, nós vamos notar que protege o trabalhador em relação à sua dignidade humana, a dignidade de trabalho. E o marco principal, a preocupação principal da Constituição em relação à saúde do trabalhador, exatamente no ordenamento jurídico, se visa garantir a redução dos riscos para os próprios trabalhos, editando normas de segurança e saúde e higiene do trabalho. Logo no inciso 7, nós vamos ver no inciso 22, a dignidade humana ela é preservada em relação ao próprio ambiente do trabalho. E já no artigo 193 da própria Constituição, nós vamos encontrar o princípio da preservação do bem-estar e a justiça social dentro da ordem social, como base da dignidade humana. A ordem social vê o trabalho como um objetivo de bem-estar e de garantia de justiça sociais. Já no artigo 200 do próprio Constituição Federal, nós vamos encontrar também o meio ambiente protegido. E nesse meio ambiente protegido, nós vamos encontrar o ambiente do trabalho também como uma proteção da Constituição Federal. Então, esta é a norma constitucional que garante ao trabalhador a sua saúde enquanto ambiente laboral, tá? Já na CLT, na Constituição, na consolidação das leis trabalhistas, nós vamos encontrar no artigo 5 o capítulo da segurança e da medicina do trabalho, que vai do artigo 154 ao artigo 223. E neles nós vamos encontrar também o marco principal da preocupação, que é a saúde do trabalhador. O trabalhador, ele tem toda essa preocupação a norma tem toda essa preocupação de garantir ao trabalhador, né, um ambiente de trabalho sadio, obrigando a empresa a ter serviços especializados e a cumprir essas normas. Então, o principal objetivo da CLT em relação à saúde e à medicina do trabalho é reduzir os riscos ambientais. Nós vamos encontrar, já também vinculado às normas da consolidação da lei trabalhista, as normas regulamentadoras. A primeira norma regulamentadora, a norma 01, que fala sobre as disposições gerais, nós vamos encontrar nela a competência o que cabe ao empregador para garantir um ambiente de trabalho sadio, um ambiente de trabalho com condições de dignidade e de seguridade.
A primeira é cumprir, o empregador compete cumprir e fazer cumprir as disposições legais e as regulamentações da própria segurança, medicina do trabalho. Esse cumprimento vem através, inclusive, das normas regulamentadoras. Já ainda cumpre ao empregador informar ao trabalhador que os riscos profissionais e os meios e as medidas de prevenir esses riscos, limitando no ambiente de trabalho. É obrigado o empregador informar ao seu trabalhador quais são os riscos que ele corre dentro do seu ambiente de trabalho. Bem assim, apresentar os resultados do exame médico. Esse exame médico nós vamos ver na competência que falarmos sobre o PCMSO, logo a seguida, que é os exames obrigatórios que a empresa tem que fazer nos seus funcionários. E o resultado desses exames tem que ser informado aos funcionários também. Bem assim, apresentar as avaliações ambientais realizadas no local de trabalho. Essas avaliações ambientais vai dizer sobre as condições de salubridade e de insalubridade, periculosidade ou não, para que os trabalhadores possam acompanhar e prevenir-se também sobre a sua segurança. Finalmente, o não cumprimento destas normas, dessas obrigações, acarreta para o empregador aplicação de penalidade, tipo multa, tipo inclusive fechamento de setores da empresa se não for cumprido na reincidência do não cumprimento dessas normas. Também ao empregado, a NR1 chama a responsabilidade no sentido de fazer cumprir essas disposições legais e regulamentares sobre a saúde e a segurança no trabalho. Os empregados também são corresponsáveis sobre a sua própria segurança, sobre sua própria saúde. Usando o EPI, por exemplo, que é uma obrigatoriedade, e que são fornecidos pelo empregado. O empregador fornece esse EPI e é a obrigação do empregado usá-los de forma correta e manter esses EPI. Submeter-se aos exames médicos previstos nas normas regulamentadoras. É a obrigação do empregado. Esse exame médico é a obrigação do empregador oferecer e do empregado de realizá-los. Também é obrigação do empregado colaborar com a empresa no sentido de que seja aplicado regularmente e normalmente as normas regulamentadoras, constituindo um ato faltoso do empregado a recusa injustificada do empregado no cumprimento. Isso, inclusive, pode dar até justa causa. Bom, agora vamos falar sobre acidente do trabalho. O que vem a ser o acidente do trabalho, veja que tem alguns detalhes nessa definição que é preciso bem o nosso aluno compreender. Acidente do trabalho é aquele que ocorre no exercício do trabalho, a serviço da empresa ou pelo exercício do trabalho dos segurados previdenciários, provocando lesão corporal ou perturbação funcional, que cause a morte, a perda ou a redução permanente ou temporária da capacidade de trabalho. Então veja que nós temos elementos nessa definição. Primeiro, que o trabalho tem que ser exercido, que o acidente tenha sido ocorrido em decorrência do exercício do trabalho. E que este acidente provocou uma lesão corporal ou uma perturbação funcional. E essa perturbação resulte a morte, a perda ou a redução da capacidade para o trabalho, seja permanente ou temporariamente. Estas características que vão dizer se o acidente do trabalho foram realmente decorrentes da atividade laboral ou não decorrente da atividade laboral. E esse resultado desse acidente tem que sofrer uma redução na capacidade do trabalho. Temos alguns tipos de acidente. Por exemplo, o acidente típico. Um acidente típico é aquele que ocorre no local de trabalho, no horário do trabalho e, principalmente, em razão do serviço que o trabalhador faz. Por exemplo, aí o aluno me perguntaria, mas professor, se um trabalhador ele trabalha para uma empresa, mas faz o serviço executando fora do local dessa empresa, do ambiente da empresa, vem a ser que tipo de acidente? Ainda continua sendo um acidente típico, porque estava fazendo serviço pela empresa, mesmo que no local do cliente. Por exemplo, aquele instalador de antena de TV está fazendo serviço pela empresa, a serviço da empresa, no horário que a empresa estabeleceu, sob a subordinação da empresa, mesmo sendo na casa do cliente. Não deixa de ser um serviço, um acidente típico, tá? Que foi em razão do serviço executado. Agora tem o acidente de trajeto. É aquele acidente que vem o empregado ou o trabalhador sofrer na ida ou na volta
para o seu horário de trabalho, para assumir sua função na empresa. Então veio a sofrer um acidente automobilístico, por exemplo, na hora que ele saiu de casa às 6 horas da manhã para chegar no seu ambiente de trabalho às 8 e veio sofrer um acidente. É um acidente de trabalho, é o chamado acidente de trajeto. É aquele em que o trabalhador, no percurso de deslocamento entre a sua residência e o local de trabalho, ou vice-versa, vier a sofrer. Outro tipo de acidente que nós encontramos são os considerados. Ou seja, existe o acidente típico, o acidente de trajeto, e agora existe o acidente de trabalho que, por consideração, a lei diz: olha, também é acidente do trabalho as doenças profissionais. E doença profissional é aquela produzida ou desencadeada pelo exercício do trabalho peculiar. O exercício do trabalho, note bem, a doença é aquela que foi produzida ou desencadeada pelo exercício do trabalho peculiar a determinada atividade desenvolvida pelo trabalhador. Diferentemente, que também é considerado acidente de trabalho, a doença do trabalho. A doença profissional é o exercício peculiar e a doença do trabalho é aquela adquirida ou desencadeada em função das condições especiais em que o trabalhador realiza este trabalho. Uma coisa é a função, e aí se torna acidente do trabalho, e outra coisa é o exercício do trabalho peculiar. Como diferir? Se define muito claramente. As condições ambientais não favorecem o exercício do trabalho, e nisso vem a ocorrer um acidente com o trabalhador, chama-se acidente do trabalho. Agora, as condições peculiares, ele fica sempre trabalhando no mesmo movimento, e aquilo ali é as condições peculiares do trabalho. O trabalho exige que seja daquela forma, não é as condições, não é o maquinário, não é um ambiente que está com pouca luminosidade, não é um ambiente que está com ruído, que esse aí é acidente do trabalho. Tá? Mas é o próprio exercício do trabalho. A atividade tem que ser aquele britadeiro, aquela pessoa que fica britando com a britadeira um solo. Então, aquela britadeira traz aquela forma de exercitar o seu trabalho, de executar o seu trabalho, que é rotineira, que é repetitiva, consequentemente pode trazer uma doença profissional. Bom, passemos agora a considerar a doença que não é considerada acidente do trabalho. Por exemplo, não se considera acidente do trabalho a doença degenerativa. Osteoporose, por exemplo, mal de Parkinson, são doenças que não podem ser consideradas doença do trabalho, e nem, consequentemente, ser acidente do trabalho. Outro é a doença do grupo etário, né? A velhice mesmo, a redução da capacidade auditiva, a redução da capacidade de mobilização, de movimento, não pode ser considerada. A doença que não incapacita para o trabalho, uma mera gripe, uma sinusite, né? Um resfriado, são doenças que não são consideradas doenças do trabalho para efeito da legislação. E também as doenças endêmicas adquiridas, por exemplo, o pessoal que mora na área da Amazônia é factível a ter doença, a contrair a doença da malária, por conta do mosquito que é presente naquela região. Consequentemente, não vem a ser uma doença do trabalho. Porém, uma ressalva, se esse vetor da malária estiver dentro do ambiente de trabalho dele, for provado que o foco é ali dentro, e ele vier contrair, aí sim pode ser uma doença do trabalho, porque foi as condições de trabalho que favoreceu. Só neste caso que tem uma ressalva na própria legislação. Porém, se ele foi na casa dele, ou foi no ambiente de residência da sociedade onde ele vive, que ele veio contrair, essa malária não pode ser tida como uma doença do trabalho, tá? Bom, passemos agora a tratar como nós podemos comunicar esse acidente de trabalho. O que deve ser feito, o que é que o técnico de segurança do trabalho, a obrigação dele tem que se fazer em relação ao acidente que aconteceu. Aconteceu o acidente, o que é que deve ser feito? Bom, primeiro a comunicação do acidente de trabalho deve ser através da empresa. A empresa que deve comunicar o acidente de trabalho à Previdência Social, até o primeiro dia útil seguinte da ocorrência. Se houver morte, tem que ser de imediato. A autoridade competente, aí no caso, a autoridade competente é inclusive a autoridade policial, a delegacia, etc. Caso a empresa não formalize o acidente do trabalho, pode formalizar o próprio acidentado, se ele tiver condição, a família, o dependente do acidentado e o sindicato da classe pode também fazer a formalização desse acidente. Isso não obsta que a empresa, pela sua inércia, pela sua desídia, não venha a ser multada, não venha a ser penalizada por isso. A empresa responde pelo não cumprimento da obrigação de informar o acidente do trabalho. O médico que assistiu à autoridade pública também pode fazer isso. A princípio, aliás,
é atribuição do pessoal do RH da empresa fazer esse tipo de registro. Porém, muitas empresas deixam a mão do técnico de segurança do trabalho, tá? Apesar de não ser atribuição do técnico de segurança do trabalho, mas tem sido feito em algumas empresas, corriqueiramente, essa comunicação de acidente por responsabilidade do pessoal da área de segurança do trabalho. Porém, é uma responsabilidade do setor de pessoal da empresa dele, recursos humanos. O acidentado ou seu dependente deverá receber da empresa uma cópia da CAT, da Comunicação de Acidente do Trabalho, e também o sindicato, tá bom? Qual é o dia do acidente do trabalho? Essa é uma boa pergunta. O dia do acidente do trabalho pode ser de três formas. Primeiro, a data do início da incapacidade laborativa para o exercício da atividade habitual. Pode ser também o dia da segregação compulsória, seja o dia que deixou ele de exercer sua atividade, seja naquele momento. E pode ser o dia em que foi realizado o diagnóstico. Então, pode ser no próprio dia que aconteceu, ali todo mundo tomou conhecimento. Às vezes você tem uma doença do trabalho, vem a surgir num momento tal, tá? Que não foi efetivamente o dia do acidente. O dia do acidente é exatamente aquele, aconteceu incapacidade para o trabalho, o dia que ficou comprovado que não há condições mais de exercício do trabalho, da atividade habitual, ou pode ser o dia da segregação compulsória, ou seja, no dia que tomou conhecimento o trabalhador que ele está com aquela doença, que está com aquele tipo de enfermidade que o impossibilita para o trabalho, que o incapacita para o trabalho, ou o dia em que foi realizado o diagnóstico, tá? Então, se ele começou a se sentir mal e não tem mais condições de ir ao trabalho, esse é o dia da segregação. É uma segregação compulsória, ele não pediu para não ir, mas terminou não podendo ir ao trabalho. E o dia que ele realizou o diagnóstico, foi embora fazer um exame de sangue e descobriu que ele estava com uma situação cancerígena, foi para um oncologista, etc. Então, este é o dia do diagnóstico, tá bom? Bom, falaremos agora do Programa de Controle Médico e Saúde Ocupacional. Qual é o objetivo do programa? É promover a saúde dos trabalhadores, tá? E este programa tem por base o Programa de Prevenção de Riscos Ambientais, que é a NR9, que nós vamos ver mais à frente. E o Programa de Controle de Meio Ambiente do Trabalho na Indústria da Construção Civil. Bom, o PCMSO, ele é da NR7, ele exige, dentro desse programa, exige alguns exames médicos obrigatórios para que as empresas proporcionem aos seus empregados, tá? É obrigatório. Primeiro, o exame é o exame admissional. Quando o empregado vai entrar numa empresa, obrigatoriamente essa empresa tem que fazer um exame admissional, levar o médico do trabalho para que possa avaliar as condições de saúde e então admitir. Mas durante a execução do trabalho existem outras situações que pode ser exigido o exame. Por exemplo, o exame periódico, tá? De tempos em tempos, principalmente naquelas empresas que trabalham com atividades insalubres, atividades perigosas, precisam fazer com que os seus trabalhadores passem pelo exame periódico para testar a insalubridade, para testar o resultado que está acontecendo nas condições de saúde do trabalhador. O exame de retorno ao trabalho, ou seja, quando o empregado vem sofrer um acidente e fica segregado do trabalho, fica isolado, fica afastado do seu trabalho, ele quando vai retornar é obrigado ele fazer um exame de retorno ao trabalho para testar que ele está com as condições de retornar e reassumir suas funções. É um exame também obrigatório. Outro exame obrigatório é o de mudança de função. Ou seja, o empregado vai sair de uma função para outra e que essa próxima função exige uma atividade física, exige uma recorrência para a saúde, vai ser exposto o trabalhador num tipo de agressor, de agente físico, agente de riscos ambientais, precisa então fazer o exame de mudança de função, que esse exame vai declarar se esse funcionário pode ou não assumir aquela nova função. E finalmente o exame demissional, é quando ele vai ser dispensado da empresa. Quando ele é dispensado da empresa também é feito um exame demissional, para mostrar ao mercado de trabalho que ele saiu, até mesmo para a lei, que ele saiu com as condições que entrou e consequentemente não está levando nenhuma doença adquirida, tá? E gente, por hoje nós estamos satisfeitos e esperamos vocês estarmos juntos na próxima competência.